Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Também nós temos nosso canal no YouTube, no Facebook e no Twitter. Você vai visualizar aí no rodapé do vídeo que será sendo postado. E hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula, a terceira do nosso trimestre de 2016, que tem como título Igreja, Agência Evangelizadora. Esta lição, ela vai trazer aqui as principais características da igreja no seu início. E até, na verdade, nós vamos abordar a principal característica da igreja no seu início. Antes mesmo do Senhor Jesus ser assunto ao céu, ele abordou um dos principais assuntos cujo qual a igreja deveria estar atenta acerca deste assunto. Ele abordou o assunto da evangelização, da salvação das almas. Quando ele sobe, percebe-se que a primeira vez que a igreja se reúne, ela vai então se revestir para receber a promessa, e logo que ela recebe a promessa, acontece imediatamente aquilo cujo qual a igreja estaria se reunindo, cujo qual era o objetivo da reunião da igreja, da formação da igreja, que era ganhar almas. E a primeira coisa que a igreja faz é anunciar o evangelho. Quando a igreja começa a colocar em prática a sua missão de ganhar almas, logo a igreja ela é estruturada. E quando a igreja é estruturada, você vai perceber que uma das primeiras atividades que a igreja desempenha é a obra social e a evangelização por meio do envio de missionários. Então hoje a lição, ela tem aqui 3 partes. Antes do Senhor Jesus subir, ele recomenda um dos principais assuntos para a igreja, nós já vamos ver qual é. Quando o Senhor Jesus sobe, a igreja, ela se reúne para receber a promessa do Pai. Ao receber a promessa do Pai, então ela começa a pôr em prática aquilo cujo qual ela foi designada a fazer, ganhar almas por meio da pregação. E logo que a igreja é estruturada, tendo o Espírito Santo como mentor, nós já vimos, percebemos as primeiras atividades da igreja que estavam intimamente relacionadas à obra social e também à evangelização. Então não saia daí que nós vamos ver aqui, até fiz questão de anotar, as características da igreja em seu início. Quais foram as principais marcas que a igreja deixou no seu início? Nós vamos ver aqui que foi 2. Teve algumas, em especial. O modelo do Pentecoste, que era a união. Aliás, eu coloquei aqui 5 pilares. Obediência, união, oração, poder e evangelização. Foram várias as marcas da igreja. Obedeceram irrestritamente, eles eram extremamente unidos, eles se fortaleciam em oração, eles foram revestidos de poder e eles colocaram em prática a principal função da igreja, que era a evangelização. Então nós vamos ver aqui as principais marcas da igreja no seu início. Preste bem atenção que você vai ser muito edificado com esta lição. A leitura bíblica em classe está baseada em Atos 1, do 1 ao 14. Ela é bem extensa. A gente menciona aqui, como eu falei na aula passada, tem, com certeza, eu sinto pelo meu espírito, tem pessoas que não frequentam a igreja, nem membros são, não têm lição e gostam de ver a videoaula. Então eles têm que se localizar. Então está a leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Texto áureo, Atos 1 e 8, bem conhecido da igreja. Até tem uma frase usada no meio entre os pregadores, que diz: se a igreja não viver Atos 1 e 8, inevitavelmente ela vai viver Atos 8 e 1. É o inverso. Ou seja, em Atos 1 e 8, a igreja foi convidada a ser evangelizadora. Se a igreja não cumprir esse papel, inevitavelmente ela vai viver Atos 8 e 1, onde ocorre a perseguição e obrigatoriamente, sem ter algo que possa evitar, por meio da perseguição, Deus então fará com que a igreja se espalhe e o evangelho vai ser espalhado meio que na marra. Então é melhor viver Atos 1 e 8 do que viver Atos 8 e 1.
Guarde isso. Mas o textual está em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, cada cristão foi convidado a ser uma testemunha. Havia uma lei no Antigo Testamento acerca das testemunhas. Se alguém fosse convidado a testemunhar de algum fato e essa pessoa não fosse, ela incorria, então, num gravíssimo crime de ser uma testemunha que não quis testemunhar. Não podia. Então, quando ela era invocada a testemunhar, ela tinha que testemunhar. Nos dias de hoje é assim. Se você participa de qualquer ação judicial que você é testemunha, se você não for testemunhar, você pode incorrer num crime. Principalmente se o oficial de justiça for buscar você em casa. Tem que ir a testemunha, está arrolado nos autos, tem que comparecer. Então, quando os discípulos ouviram de Jesus, Jesus dizendo, vós sereis minhas testemunhas, eles tinham plena noção da responsabilidade. Estavam sendo convocados para testemunhar e não podiam voltar atrás. E é assim cada cristão. Ok? Vamos lá. A lição, ela tem o objetivo geral, explicar que proclamar Cristo é a tarefa prioritária da igreja. A igreja tem várias atividades, mas a principal, ganhar almas por meio da anunciação da pessoa salvadora de Cristo Jesus. Nós temos aqui a lição, ela tem aqui 3 partes. A primeira parte diz, a fundação evangelizadora da igreja. Nós vamos ver aqui as recomendações do Senhor Jesus. Qual foi o assunto importante que o Senhor Jesus fez questão de tratar antes de subir ao céu? Ele não tratou, existem milhões de assuntos na face dessa terra que permeia tanto os interesses do reino como os interesses do ser humano. Mas vamos ver qual foi o assunto que Jesus abordou antes da subida ao céu. A segunda parte diz a missão prioritária da igreja. Nós vamos ver aqui a missão prioritária da igreja, ou seja, a principal marca que a igreja deixou no início da sua fundação. Vamos ver aqui qual foi a principal marca que a igreja deixou no sentido de atitudes, no sentido de desempenhar trabalho. Vamos ver qual foi o principal trabalho da igreja no seu início. E a terceira parte, Antioquia, igreja missionária. A igreja modelo, o início da igreja, a fundação da igreja. Nós vemos ali que teve uma igreja que se destacou na obra da evangelização. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a igreja de Antioquia, que serve de modelo para nós nos dias de hoje. Nós temos aqui a introdução, achei interessante, que diz assim, a Igreja de Cristo é a agência evangelizadora por excelência. Desde a sua fundação no dia de Pentecostes até hoje, ela é conhecida antes de tudo por seu amor às almas perdidas. Uma das principais características da igreja é o amor que ela tem pelas almas perdidas. E a igreja, ela é a agência evangelizadora. Não existe outra. Como eu disse na lição passada, não vai acontecer do governo de um país assumir essa responsabilidade por completo, de forma integral. Não vai acontecer da ONU fazer isso, não vai acontecer da Cruz Vermelha fazer isso, não vai acontecer da União Europeia fazer isso, não vai acontecer da Liga Árabe fazer isso, não vai acontecer do Mercosul fazer isso, da OAB não vai, da FIFA não vai, da AFA não vai, nenhuma instituição no mundo vai abraçar esse compromisso, essa responsabilidade. Só existe uma instituição no mundo que recebeu essa responsabilidade de maneira integral. Ou seja, é o caráter dessa instituição, a igreja. Cabe à igreja a responsabilidade da evangelização. Por isso que a igreja de Cristo é a agência evangelizadora. Não tem outra. E eu costumo dizer, você vai ver durante esse trimestre, algumas vezes eu repeti essa frase. A igreja que não evangeliza deixará de ser evangélica. E a igreja que não evangeliza, pior de tudo, deixará de ser o corpo de Cristo. É uma realidade que nós temos que refletir. Mas, vejamos, a primeira parte da lição nos diz assim, a fundação evangelizadora da igreja.
A primeira parte nos diz assim, aliás, o primeiro tópico, a resposta escatológica. O que é isso? Preste bem atenção, que às vezes, assim, numa leitura superficial, e às vezes sem ter, assim, muita experiência com metodologia, entendimento, assim, da divisão metodológica, do conteúdo gramatical, fica difícil numa visão assim, superficial entender o que a lição está querendo falar. Então preste bem atenção, até teve um irmão que me mandou uma mensagem, Rodrigo, eu estava com dificuldade para entender o que a lição estava querendo falar. Preste bem atenção, nesse primeiro tópico aqui, a resposta escatológica, o que é isso? Preste atenção. Qual é o ponto de destaque? A igreja não deve se desviar do foco. Como assim? A igreja não pode se desviar do foco. Como assim? Olha só, subsídio teológico. Os discípulos estavam preocupados com os acontecimentos futuros acerca de Israel. Mas Jesus, ele não estava preocupado com os acontecimentos futuros. Jesus estava focado na salvação presente das almas que estavam no mundo. Por quê? Porque antes do Senhor Jesus ser assunto ao céu, olha o que diz o tópico, pouco antes da sua assunção, Jesus foi inquirido por seus seguidores quanto ao futuro de Israel. O Senhor, porém, conscientiza-os de que naquele momento a sua preocupação não devia ter-se aos últimos dias, mas ao que estava prestes a acontecer. Daí Jesus disse, uma resposta escatológica, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, ó, não se preocupe com os acontecimentos futuros, não se desvie do foco. O que vocês mais precisam se ater ou se preocupar e se envolver é com a salvação presente das almas. Deixa os acontecimentos futuros, que isso pertence ao Pai. Jesus tira a visão deles do futuro e volta a visão deles para o foco, para o presente, para a salvação das almas. Ok? Então, uma resposta escatológica, a resposta de Jesus foi essa. Não tire o olho do foco, do presente. Não compete a vós ficar lá na frente, olhando o que vai acontecer no futuro, e aí então vocês vão se desviar do foco. Isso não pertence a vós. O que cabe a vocês é ser minhas testemunhas agora. É a salvação presente do mundo agora. É isso que cabe a vocês. Então por isso que Jesus deu essa resposta escatológica, para que eles não saíssem do foco. Aplicação. Não podemos deixar que nada nos desvie do foco, que é a evangelização das almas. Aí no tópico 2, você esclarece, tem uma maior noção do que Jesus quis falar. Olha só, tópico 2, a resposta pentecostal. Vamos aqui, tópico 2, a resposta pentecostal. Ponto de destaque. Cristo revela que o avanço da evangelização depende do poder do Espírito. Cristo está pedindo para eles, olha, vocês parem de olhar lá na frente, se concentrem no agora. Vocês precisam ser revestidos da virtude que há de vir sobre vós. Vocês precisam agora se capacitar, receber a capacitação do céu, porque vocês têm uma missão importante. Vocês não podem se desviar desse foco. Vocês precisam ser testemunhas. Tanto em Jerusalém, se você não está localizado, vamos lá em Atos 1 e 8. A Bíblia está aberta aqui para você entender esse diálogo. Atos 1 e 8. Vamos antes um pouquinho. Vamos antes aqui. Atos 1 e 7. E lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Quando Deus diz mas, esse mas significa que havia algo mais importante para ele se preocupar do que assuntos escatológicos acerca do futuro. Não é errado, não é pecado você estudar acerca do futuro. Mas naquela ocasião, Jesus disse, não compete a vós. Volte-se para o foco, para o mais importante. Vocês têm uma missão a desempenhar, ganhar almas. Vocês precisam ser revestidos de poder e aí testemunhar. Vocês têm uma missão a fazer nos 4 terrenos que existem.
local, estadual, interestadual e internacional. Esse é o foco, esse é o assunto, esse é o propósito e vocês precisam se concentrar nisso. Era isso que o Senhor Jesus estava falando. Olha só, Cristo revela que o avanço da evangelização depende do poder do Espírito. Então o Senhor Jesus chama a atenção deles, não se distraiam com coisas secundárias. Voltem-se, concentrem-se para o primordial. O que era o primordial? Ser revestido do poder do Espírito. Tá? Aqui, ó, eu fiz questão de trazer aqui, quando eu fiz a faculdade de teologia, na Universidade da Unicesumar, na página 46, isso aqui é ensinado na universidade. A evangelização cristã e o Espírito Santo. Não existe como fazer missão sem o poder do Espírito. Não existe. Isso é ensinado até na faculdade. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que acham que conseguem fazer missão sem a direção de Deus. Não existe. Então, ensinado da maneira correta, tanto na prática como na teoria, nós sabemos que é. Agora, vai de cada aluno, vai de cada pessoa entender o que é certo ou não. Querer fazer o que é certo. E o que é certo é isso. Não tem como querer fazer o trabalho da evangelização sem o poder do Espírito, sem a presença do Espírito. Então, é ensinado correto. Olha só, tanto pela Bíblia como pelos livros. Olha aqui, ó, quando se trata do assunto evangelização, uma grande preocupação está relacionada às questões como métodos, estratégias, etc. Mas o que precisa ser muito bem entendido é que toda ação evangelística necessariamente precisa da liderança do Espírito Santo de Deus, da instrumentalidade que Ele, o Espírito Santo, proporciona. Tá? Quando olhamos para as narrativas bíblicas, especialmente no Novo Testamento, e estudamos a movimentação evangelística da igreja, percebemos a utilização, sim, de recursos materiais, porém, as pessoas envolvidas no evangelismo estavam revestidas do poder do Espírito Santo para a obra que estavam desempenhando. Então, o principal assunto, antes mesmo de eles colocarem em prática a evangelização, eu tenho certeza que muitos professores vão aqui correr, quem sabe, risco de entrar aqui que o principal assunto tratado já era a evangelização. E não, antes de colocar em prática a evangelização, Jesus fez questão de abordar o revestimento com o Espírito Santo, com a virtude do Espírito Santo. Então, antes de colocar em prática a evangelização, precisa ter o poder e o revestimento do Espírito Santo. Por isso que, na primeira parte aqui, Jesus dá uma resposta escatológica. Não fique olhando lá no futuro, nem compete a vós isso. Não se desvie do foco. Volte para cá. Qual é o foco? Primeiro, vocês precisam receber a virtude do Espírito. Claro que ele começa o versículo 8 falando de ser-me-eis testemunhas. Existe uma missão a fazer, mas vocês vão receber a virtude do Espírito primeiro. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando ele diz até, significa que em primeiro lugar precisavam ser revestidos. Então, aqui a lição vem abordando que o início da fundação da igreja, Jesus abordou dois grandes assuntos. Primeiro, anote isso, o revestimento de poder com a pessoa do Espírito Santo, o revestimento de poder por meio da pessoa do Espírito Santo. E segundo, a obra da evangelização. Então, note que Jesus não tratou de assuntos de casamento, de festa, de arrecadação, de cura, de bens materiais, de aquisições, de comércio, de lazer, de esportes. Como eu disse, tantos assuntos que existem no mundo. Jesus não tratou nada disso. Os dois assuntos importantíssimos, antes dele subir, foram esses: revestimento com o poder do Espírito e a obra da evangelização em toda a terra. Então, aqui é que está, irmãos, a fundação evangelizadora da igreja. Isso significa que no início
em que a igreja foi fundada, no início, os principais assuntos tratados por Jesus foram esses: revestimento de poder e a evangelização. A evangelização que a igreja deveria cumprir. Nós temos aqui a aplicação. Cristo somente começou a sua obra depois de ser ungido pelo Espírito Santo. Os apóstolos só começaram a obra depois de receber a virtude do Espírito Santo. Hoje, a igreja do século XXI só vai conseguir evangelizar se estiver revestida com o poder do Espírito Santo. Lembram que Jesus foi batizado em águas, e aí o Espírito Santo desceu sobre ele, e depois ele começou a pregar? Então, Cristo só começou a sua obra de evangelizar, a Bíblia diz que ele veio para evangelizar boas novas, depois de receber a unção e o revestimento do Espírito. Os apóstolos, a mesma coisa. Então, se o modelo, se Cristo foi revestido primeiro para evangelizar depois, os apóstolos foram revestidos primeiro para evangelizar depois, então não vai ser alterado o modelo para nós, a igreja do século XXI. Então, em primeiro lugar, revestimento com o poder do Espírito. E aí, em segundo lugar, virá então a prática da evangelização. Isso que o primeiro ponto está falando. E é muito importante, irmãos, muito importante se revestir de poder, porque os desafios são muitos. Olha só, eu trouxe um dado aqui, um estudo realizado pelo Centro Mundial para o Estudo do Cristianismo, em Center for the Study Global Christianity, dos Estados Unidos, revelou que o Brasil é o segundo país com mais missionários no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Não que é uma disputa, mas os Estados Unidos têm mais missionários. De acordo com esta pesquisa, em 2010, note que já tem aí 6 anos, existem no mundo mais de 400 mil missionários catalogados, tá? Que deixaram seus países para evangelizar em outros países ou em outras partes do mundo. Os Estados Unidos enviaram 127 mil missionários e o Brasil enviou 34 mil missionários. A França e a Espanha empatam, ocupam o terceiro e quarto lugar, respectivamente com 21 mil missionários enviados. A Itália e a Coreia do Sul ficam em quinto e sexto lugar, enviando 20 mil missionários voluntários cada uma, que estão levando a palavra de Deus para outros povos. O Reino Unido, Alemanha e Índia e Canadá seguem a lista. O que eu quero dizer? No mundo hoje, com 7 bilhões de seres humanos, existe 400 mil missionários em outros países. O que eu estou querendo dizer com isso? Só na janela 1040, que são 62 países que comportam ali o cinturão da resistência ao evangelho no mundo, aonde predomina o islamismo, o budismo e o hinduísmo, 98% ali predomina outras religiões. A média de 1,6%, quase 2% de cristãos nesses países. É muito difícil evangelizar esses países. Então, isso significa, ali tem mais de 2 bilhões de seres humanos nesta janela 1040. E há uma grande resistência ao evangelho ali. Esses 400 mil missionários que existem no mundo, visto que esses países precisam ser evangelizados, é quase que impossível evangelizar esses países num período aí. Eu estava vendo até o pastor José Orion falar que se cada missionário desses fosse ganhar para Jesus, eles teriam que ganhar milhares de pessoas por dia para evangelizar o mundo num período aí de 100 anos. Só esses missionários teriam que evangelizar esses povos que não conhecem, que não são cristãos. Eles teriam que ganhar milhares por dia para que num período aí de 100 anos o mundo fosse evangelizado. Nós sabemos que é impossível haver conversões, milhares de conversões por dia, por meio de
cada indivíduo desse, cada missionário desse. Então o desafio é gigante. Se a igreja não se conscientizar em lutar por praticar a prioridade, realmente eu não sei o que vai ser do mundo. Porque 96% do mundo inteiro está nas 96% do mundo inteiro está nas mãos do diabo. As grandes capitais do mundo estão perdidas. 96% do mundo inteiro está nas mãos do diabo. A realidade é séria. Eu fiz questão de trazer esse dado para você aqui, que são poucos missionários que existem no mundo. Agora aqui, existe no mundo 129 agências missionárias, tá, catalogadas. Pode ser que tenha outras aí, mas catalogadas. Nós temos aqui as mais conhecidas, a Voz dos Mártires, eu tenho aqui em ordem alfabética, todas elas, é 129, a Voz dos Mártires. Nós temos aqui os Gideões Missionários da Última Hora, Jocum, né? Nós temos aqui Heróis da Fé, Instituto Bapto, o ID as Nações, são vários. Missão Cristã Mundial, Missões Volantes de Cristo, Transcultural, várias mesmo, Pés Formosos. São 129 agências missionárias que existem no mundo. E ainda é pouco, ainda é muito pouco. Só no Brasil tem mais de 100 tribos indígenas que não tem nada, nenhuma letra da Bíblia. Até porque a língua desses indígenas não tem nenhuma expressão gramatical que se possa escrever a língua desses indígenas. Não existe um formato de uma letra para a língua deles, porque não tem letra. Eles só se comunicam, eles só conversam, não tem nada escrito. Então, o que eles conversam, ainda não se encontrou um formato de uma letra para criar uma letra para esse idioma que eles falam. Então, olha o desafio para poder transmitir a palavra de Deus para esses povos. Só no Brasil, tem mais de 100 tribos que não tem nada da Bíblia. O dado é preocupante. Então, só para você ficar antenado aí dessa realidade acerca dos missionários que tem no mundo e as agências missionárias. A necessidade é muito grande. Nós temos aqui, o tópico 3, a fundação da igreja. Então, só para você não se perder aí, entender o porquê da resposta escatológica. Jesus não queria que ele saísse do foco. Não compete a vós, deixa o futuro lá na frente, compete ao Pai, volte aqui para a ênfase, para o foco. Tá? Vocês precisam receber poder para evangelizar. Aí a resposta foi pentecostal, ou seja, chamando eles para a responsabilidade e o compromisso de buscarem o poder. Tá? O poder viria, mas eles precisavam ficar em Jerusalém, orando. Tá? E agora a fundação da igreja, olha como foi. Ponto de destaque. Foi o Espírito Santo quem deu início à obra evangelizadora. Subsídio teológico. O maior propósito da vinda do Espírito Santo foi a conversão das almas. É claro que tinha um propósito íntimo de edificação para os discípulos, mas a vinda do Espírito Santo, trazendo o seu poder, as capacitações e os dons na vida dos 120 irmãos que estavam ali, tinha um propósito específico. Qual era o propósito? A salvação das almas que estavam ali sem salvação. Então, notemos quantas almas aceitaram a Jesus depois que Pedro pregou cheio do Espírito Santo. Foi automático. Notem que o primeiro acontecimento que se deu com a vinda do Espírito Santo, logo após os discípulos ficarem ali cheios do poder, o primeiro acontecimento foi uma pregação e a conversão das almas. Você percebe, todo mundo sabe a história, em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles foram cheios, e aí então Pedro se levanta, os povos que estavam ali para a festa, eles foram então assim impactados com a alegria que os discípulos estavam sentindo, chamou a atenção, e aí era um cenáculo, né? Eram 2 andares, nós tivemos o privilégio de conhecer ali, no segundo andar os discípulos estavam reunidos, então embaixo tem um tipo de um calçadão assim, muitas pessoas se reuniram ali, aquele barulhão, e aí então Pedro começou a pregar, e quase 3.000 almas
se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Então note que a primeira atitude da igreja com a vinda do Espírito Santo foi a pregação do Evangelho. E o primeiro acontecimento que se deu depois da vinda do Espírito Santo foi a conversão de quase 3.000 almas. Isso significa que um dos maiores objetivos da vinda do Espírito Santo, trazendo o seu poder, é a salvação das almas. Aí conclui-se que o principal assunto que mais agrada a Deus é a salvação das almas por meio da evangelização através da igreja, revestida de poder. Notemos isso. Então aqui, a igreja foi fundada com alguns objetivos, dentre eles, testemunhar acerca de Cristo e anunciar as virtudes de Deus. Sabia que existem dois objetivos grandes com a fundação da igreja. Testemunhar acerca de Cristo, que você vê o Senhor Jesus dizendo, vocês serão minhas testemunhas, e você vê o apóstolo Pedro, na epístola de Pedro, dizendo que nós somos nação santa, povo eleito, adquirido, para anunciar as virtudes de Deus. Então a igreja foi edificada, reunida e preparada para ser testemunha e para anunciar as virtudes. Então o caráter da igreja é evangelizador. A igreja foi levantada como agência evangelizadora, porque percebe-se que na sua fundação, o que mais ela demonstra fazer é a evangelização e a salvação das almas. Então, aplicação, a evangelização é a marca da igreja de Cristo, porque isso ficou notório na sua fundação. E eu louvo a Deus pelo evangelho da graça, né? Que a lei, quando ela foi dada, a lei foi dada para guiar o povo, para disciplinar o povo, e para acusar o povo e para castigar o povo. A primeira vez que a lei foi anunciada e mostrada ao povo do mundo antigo, no Antigo Testamento, morreu quase 3.000 pessoas naquele dia. Vocês veem que a lei foi dada, houve ali aquela contenda, o bezerro de ouro, Moisés, então, aqueles que são do Senhor, passe para o meu lado, aí foi a tribo de Levi, passou para o lado dele, por isso que Deus consagrou a tribo de Levi, foi a única tribo que passou para o lado de Moisés, e aí pegaram a espada e mataram. No dia que foi anunciada a lei, mataram 3.000 pessoas. E no dia que foi anunciado a graça, vê que a graça não veio para condenar, a graça veio para libertar e salvar. No dia que foi anunciada a graça, olha também a diferença, quase 3.000 pessoas passaram da morte para a vida. Quando foi anunciada a lei, passaram da vida para a morte. Quando foi anunciada a graça, passaram da morte para a vida. Não que a lei venha com o objetivo de matar as pessoas, mas houve aquela mortandade naquele dia. Isso tem um aspecto, um sentido. A evangelização é a marca da igreja de Cristo. Então essa primeira parte aqui, fundação evangelizadora da igreja. A resposta escatológica, a resposta pentecostal e a fundação da igreja. A igreja foi fundada para pregar e anunciar as virtudes de Deus para a salvação das almas. Segunda parte, a missão prioritária da igreja. Primeiro tópico, a evangelização. Qual é o ponto de destaque desse tópico? A primeira ação dos discípulos como igreja foi anunciar o evangelho. Não foi outra. A primeira ação foi anunciar o evangelho. Subsídio teológico. Os discípulos levaram tão a sério o chamado para evangelizar o mundo que em Colossenses 1:23 está escrito que o evangelho foi anunciado a toda criatura debaixo do céu. Naquela época, né? Vamos lá em Colossenses, só para você conferir. Colossenses 1:3. 23, aliás. Mas de ambos os lados estou em aperto. Estou lendo em Filipenses, daí não vou achar, não é. Colossenses 1:23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho,
que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. E também em Atos 17:6, Atos 17:6, tem um texto também que revela o trabalho brilhante que a igreja primitiva fez. 17:6. Mas não achando, trouxeram a Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu fico tão feliz que esse tópico aqui, a evangelização, mostra que a igreja primitiva, eles fizeram um trabalho tão excelente que o evangelho foi anunciado praticamente em todo o mundo naquela época. Acredita-se que estava se tratando do mundo aonde a igreja estava inserida. Não significa que em outras regiões do mundo o evangelho chegou lá e tal. Ninguém sabe ao certo. Mas o importante é que aonde a igreja estava inserida, o evangelho foi anunciado. Então eles cumpriram o papel cujo qual foram levantados para desempenhar. Aplicação: uma igreja que não evangeliza, logo deixará de ser evangélica. E a igreja, na sua missão prioritária, ela precisa cumprir com a sua missão. A igreja primitiva, sem ter todos os recursos que hoje a igreja moderna tem, ela conseguiu cumprir. Nós temos que fazer mais. Nos alerta e nos desperta o Espírito Santo. Missões em Atos, tópico 2. Olha só que interessante. Qual é o ponto de destaque? Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento, que mostra como a igreja desempenhou o trabalho da evangelização. Tá? Missões em Atos, está falando do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico. Então, Atos dos Apóstolos é o livro histórico, esse é o ponto de destaque do Novo Testamento, que mostra como a igreja desempenhou o trabalho da evangelização. Um dos livros mais preferidos que eu tenho para mim da Bíblia Sagrada é Atos dos Apóstolos. É muito lindo você ver a igreja desempenhando o trabalho cujo qual ela foi levantada para desempenhar. Subsídio teológico. Sabemos que existem alguns rumores de que a igreja estava acomodada. A igreja lá em Jerusalém. Existem alguns rumores no meio teológico que a igreja estava acomodada. Não pregava, não estava cumprindo o ID de Jesus. Nós sabemos que já surgiu esses rumores no meio teológico. Esses rumores dizem que foi necessário começar uma perseguição para que esta fizesse missões. Na verdade, não há base bíblica para isso. Não há base bíblica. O que a gente vê é que houve mesmo a perseguição, mas não porque eles estavam acomodados. Até porque você vê a Bíblia Sagrada mostrando que Pedro, ele ia por todas as partes. Pedro estava pregando. Não há base bíblica para afirmar que a igreja estava acomodada. Tá? E sabe por que não há base bíblica? Primeiro, a igreja começou essa obra exatamente como Deus quis. A igreja começou certo. Como foi que a igreja começou? Exatamente como Deus quis. Primeiro, obedecendo. Jesus disse: ficai em Jerusalém. E eles ficaram. Isso demonstra obediência. Então a igreja obedeceu. Aqui estão os 5 pilares, tá? Que mostram que a igreja, ela começou, desde a sua fundação, exatamente cumprindo a perfeita vontade de Deus. Primeiro, obedecendo. Obediência é tudo. Segundo, estando unidos. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então eles obedeceram, em primeiro lugar. Segundo, eles estavam unidos. Terceiro, perseveraram em oração. Estavam orando. Quarto, receberam o poder. Note que estavam fazendo tudo como Deus queria. E quinto, testemunharam e pregaram depois de receber o poder. Então a igreja começou certinho mesmo. E eles não estavam acomodados. Eles estavam anunciando o evangelho em várias regiões. A Bíblia chega a dizer que o apóstolo Pedro, ele anunciava em várias regiões. Pedro, ele estava anunciando, até foi aonde Pedro foi anunciar para Cornélio.
Ó, Pedro levantou-se, estava em Jope, passou por Cesareia, ó, diz aqui, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta. Aqui em Atos capítulo 9, tem um versículo aqui, eu não marquei, deveria ter marcado, que diz que Pedro estava indo por várias partes, anunciando o evangelho. Pedro ficou muitos dias em Jope com certo Simão curtidor. Depois ele foi para Cesareia, tá? Eles não estavam acomodados, não estavam pregando. Veja em Atos dos Apóstolos capítulo 9, que Pedro estava pregando. E depois, quando vem aquela perseguição onde Estevão morreu e a igreja foi dispersa, os discípulos foram dispersos. A Bíblia diz, exceto os apóstolos. Os apóstolos não foram dispersos. Olha aqui, ó. A Bíblia diz aqui, Saulo respirando ainda ameaças, capítulo 9, tá? Aproximou. Vamos aqui no capítulo 8. Não, no capítulo 9 mesmo. Respirando, tal, quando saíram. Capítulo, naqueles dias, 7... Isso, Capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu carta a fim de encontrar-se. E aí, então, houve uma grande perseguição. Nós sabemos, ó, estavam perseguindo já o povo de Deus. No capítulo 8 mostra aqui, ó, Saulo fez aquele dia grande perseguição. Versículo 2. Versículo 1, né, mostra que Estevão foi morto. Versículo 2, ó. Os homens piedosos foram enterrar Estevão, fez sobre ele um grande pranto. Aqui mostra que eles foram dispersos, ó, apedrejaram. Aqui no versículo 59, apedrejaram Estevão. No versículo 60, ele morreu, houve essa grande perseguição. Só que a Bíblia diz que os discípulos se espalharam, exceto os apóstolos. E essa palavra exceto os apóstolos, eu vejo que é uma defesa em relação aos apóstolos. Que não era a vontade de Deus que os apóstolos saíssem de Jerusalém. Então nós temos que parar com essa conversa de que eles estavam acomodados. Não, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. E Deus permitiu a perseguição para um propósito específico, não na vida de todos. Porque a Bíblia diz que exceto os apóstolos. Só não encontrei o versículo aqui que eu queria ler, mas estude aqui Atos 8 e 9, que você vai perceber que os apóstolos, exceto eles não foram perseguidos, eles ficaram em Jerusalém. Então, missões em Atos, você vai ver que Atos dos Apóstolos revela que a igreja não estava acomodada, não estava mesmo, a igreja estava pregando e Deus permitiu aquela perseguição. Nós temos aqui a aplicação. Houve uma grande perseguição, sim, mas Deus havia estabelecido um propósito com essa perseguição. Porém, isso não significa que a igreja estava acomodada, porque ela começou exatamente como Deus queria, obedecendo, estando unidos, perseverando em oração, recebendo poder e pregando o Evangelho. Estude Atos 8 e 9, que você vai ver que os apóstolos não estavam acomodados, Deus não permitiu que eles fossem espalhados, a Bíblia diz exceto os apóstolos. Se fosse uma perseguição de Deus para que os apóstolos estivessem acomodados e que Deus queria que eles saíssem de Jerusalém, eles teriam também saído. Mas a Bíblia diz que eles não foram dispersos, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Então nós temos que rever aí, quando você ouvir algumas pessoas falando que os apóstolos estavam acomodados. Não tem base bíblica para falar que os apóstolos estavam acomodados. Nós temos aqui, tópico 3, promoção social. Ponto de destaque. A igreja fazia missão integral. É bom chamar a atenção para essa parte, porque tem pessoas que acham que é só pregar a palavra, o alimento espiritual, o pão do céu, e não se preocupar com o suprimento físico das necessidades materiais que as pessoas têm. Não. A missão é integral. Se estiver ao alcance da igreja, ela precisa suprir a fome espiritual, mas a fome física também.
ela tem que proporcionar a vida eterna, mas também a dignidade terrena. Porque a igreja tem que socorrer os pobres. Se existe alguém na terra que deve se atentar, ou deve atentar para o fato de socorrer os pobres, esse alguém chama-se igreja. Ponto de destaque. A igreja fazia a missão integral. Concedia por meio do evangelho a vida eterna e por meio das obras de caridade a dignidade terrena. Tá? Isso compete à igreja. Subsídio teológico. É o papel da igreja socorrer os necessitados e amenizar a dor das injustiças sociais que existem nesse mundo. É o papel da igreja. A igreja não pode fechar os olhos para as injustiças sociais. Não. É o papel da igreja amenizar a dor, escreva essa frase, amenizar a dor causada pelas injustiças sociais que existem nessa terra. É o papel da igreja amenizar. Portanto, devemos lembrar das palavras de Jesus que diz: os pobres sempre estarão convosco. Lá em Mateus 26:11 e João 12:8. Jesus estava dizendo que sempre existiriam pobres. E os pobres estariam próximo à igreja. Então, claro que o assunto ali é outro, mas Jesus dá uma grande revelação, deixa explícito uma grande verdade, que sempre existiriam pobres, estariam próximo à igreja. Então a igreja não pode fechar os olhos para fingir que não está vendo as necessidades das pessoas. E aqui, na promoção social, a igreja primitiva, ela praticava com excelência isso. Você vai ver em Atos, no início de Atos dos Apóstolos, eles faziam aqui, fizeram uma grande coleta, tá? Em Atos 4, Atos 5, o homem Ananias e Safira venderam propriedades. Aqui em Atos 5 você vê a história, que a igreja estava ali angariando coletas para suprir a necessidade dos necessitados. E também você vê que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, antes de Paulo e Barnabé serem enviados para a obra missionária, antes de eles serem missionários, eles trabalhavam já com assistência social. Sabia disso? A primeira coleta que foi feita de irmãos fora de Jerusalém para suprir as necessidades dos irmãos de Jerusalém, da Judéia, a primeira coleta que foi feita foi dos irmãos de Antioquia. E mandaram lá para Jerusalém. E sabe quem foi que levou essa coleta? Lá em Atos 12, está aqui, ó. Barnabé e Saulo, 12:25. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Mas antes ainda, Atos 11:29. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos. Note como eu falei aqui, ó. É o papel da igreja socorrer os necessitados. Socorro aos irmãos, conforme seus irmãos que moravam na Judéia. Com efeito, isto eles fizeram, enviando aos anciões, lá de Jerusalém, por mão de Barnabé e de Saulo. Uma coisa que as pessoas não falam. Antes de Saulo e Barnabé serem enviados para a missão, eles trabalhavam com assistência social. Foram eles que pegaram a coleta lá em Antioquia e levaram para os anciões lá em Jerusalém. Quando eles voltaram, terminaram aquele trabalho, eles já trouxeram João Marcos junto com eles. E como eles estavam já viajando, levando alimento, se disponibilizando a se locomover, a sair, a viajar, Paulo não tinha família, esposa e filhos, não se sabe se Barnabé tinha ou não. Como eles já estavam já nesse hábito, aí facilmente, quando o Espírito Santo determinou, vamos enviar pessoas para a missão, para abrir igrejas, para evangelizar os gentios, onde não tem igreja, vamos? Quem é que vai? Facilmente Deus levantou um profeta ali, entende-se que o Espírito Santo falou usando profetas que estavam ali no meio deles, e então ouviu-se a voz dizendo, apartai-me a Saulo e a Barnabé. Porque eles já vinham trabalhando, viajando, levando coleta, trabalhando com assistência social. Eu costumo dizer, irmãos, que dificilmente uma pessoa vai ser chamada para a obra se não está fazendo nada para Jesus.
Então, note que Barnabé e Saulo já trabalhavam. Se alguém perguntar para você qual foi a primeira atividade de Barnabé e Saulo antes de serem enviados para a missão, pode falar, eles trabalhavam com assistência social. Foram eles que pegaram a primeira coleta da igreja de Antioquia e levaram para a Judéia e colocaram nas mãos dos anciões. E depois voltaram e aí Deus mandou separar eles para a missão. Então, promoção social. A igreja não apenas oferecia a vida eterna por meio do evangelho, mas a igreja oferecia a dignidade terrena, aonde o ser humano, imagem e semelhança de Deus, não merece passar necessidade, humilhação, morrer de fome, mendigar. Não merece. Então, nós temos a consciência que o ser humano é imagem e semelhança de Deus e temos que amenizar a dor das injustiças sociais que existem neste mundo. Aplicação. A obra da evangelização precisa ser feita de maneira integral, ou seja, devemos suprir a necessidade física e espiritual das almas. Então, antes de haver departamento de missões, claro que a pregação ocorreu em primeiro lugar, mas antes de ter um departamento organizado de missões, já tinha o departamento de assistência social. Então, a igreja, ela não descuidou das suas responsabilidades, por isso que é missão integral. Antioquia, a igreja missionária. Vamos para a terceira parte da lição. Primeiro tópico, uma igreja completa. Isso aqui é muito importante, interessante. Olha só, irmãos, talvez você nunca ouviu informações acerca de Antioquia. Ponto de destaque, a igreja de Antioquia era espiritual e abalizada na palavra. Subsídio teológico. A Bíblia diz que o evangelho chegou em Antioquia decorrente da perseguição aos cristãos que houve em Jerusalém. Alguns varões de Chipre e Cirene é que pregaram em Antioquia e houve muitas conversões. Aqui na introdução do primeiro tópico, o pastor Claudionor de Andrade, ele se refere a que não sabemos o nome dessas pessoas. Mas a Bíblia deixa bem claro de onde eles eram. Os primeiros que pregaram em Antioquia. Não sabemos quem fundou a igreja em Antioquia. No que diz respeito à fundação da igreja. Né? Quem começou, o nome da pessoa. Mas a Bíblia dá o nome das pessoas e suas regiões. Atos 11, 19 ao 21. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O que os irmãos tinham na época de hábito era esperar o sábado chegar, exceto se alguém perguntasse, né, estivesse falando de Jesus ou coisa parecida, como aconteceu lá com o eunuco, né, da rainha de Candace, da Etiópia, que estava lendo, aí Filipe viu, chegou, se aproximou, evangelizou. Mas, do contrário, para eles irem pregar e evangelizar de forma específica, eles esperavam o sábado chegar, achavam uma sinagoga e iam participar da liturgia, da assembleia, do culto. Em determinada altura, era dada a oportunidade, se alguém dos que estavam presentes quisesse comentar algum texto do Antigo Testamento, tinha liberdade para comentar. Aí os discípulos, então, com a sabedoria do Espírito Santo, pegavam aquela oportunidade e começavam a explicar as Escrituras, falando que elas se referiam a Cristo, que foi crucificado. Paulo fez isso no início do seu ministério. Paulo chegava, esperava o sábado chegar, né, para pregar de forma específica, ia na sinagoga e explicava a palavra. Nossa, as pessoas ficavam maravilhadas de ver a explanação da palavra daquela forma. É claro que depois daí eles pregavam em praças e a obra cresceu, né? Mas diz aqui, ora, versículo 20, havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, quem pregou pela primeira vez em Antioquia foram varões de Chipre e de Cirene. Né? Cirene é uma cidade da África. Né? Dá para dizer que foram os africanos. Né? Lembra do Simão Cirineu? Cirene, uma cidade da África. E aí dá para dizer que foi os africanos, né, que levaram o evangelho
para Antioquia, que é a atual Turquia hoje, né? Nós temos ali na Turquia. Vejam aqui, ali em Antioquia, a obra cresceu com liberdade no poder do Espírito. Diferente de lá de Jerusalém, eles não tinham total liberdade porque estavam rodeados de judeus que eram fanáticos, principalmente os fariseus. Mas fora, entre os gentios, a igreja cresceu com liberdade, dando liberdade mesmo ao poder do Espírito. Ali em Antioquia, a obra cresceu com liberdade no poder do Espírito. Foi tanta liberdade que diz a Bíblia que a fama de Antioquia chegou até Jerusalém, ao ponto dos apóstolos enviarem para Antioquia a Barnabé, que foi aparentemente o primeiro pastor que apacentou, orientou aquele rebanho que estava crendo em Jesus, tá? Apacentou e promoveu uma forte união entre os irmãos no Senhor. Você percebe que quando o evangelho chega, olha aqui, ó, e chegou a notícia, versículo 22, capítulo 11, chegou a notícia dessas boas novas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé lá para Antioquia. É como se dissesse só Barnabé, tem cristãos lá, nem era usado o termo cristãos, ó, houve conversões lá, pessoas se converteram, aceitaram a fé, ó, eles aceitaram a fé em Cristo e não se sabe como está lá. Então Barnabé vai para lá e vai exortar eles, vai orientar eles. Barnabé foi para exortar, diz a Bíblia, ó. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecesse no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois que Barnabé foi para lá, exortou eles. Ó, fique firme, esse é o caminho. Aí partiu Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Então note que os irmãos pediram para Barnabé e depois Barnabé foi lá buscar Saulo. Por que Barnabé foi buscar Saulo? Saulo era doutor da palavra. Ainda mais que ele sabia o lado espiritual da palavra. Então Barnabé percebeu, essas pessoas precisam de ensinamento. Olha a importância do ensinamento numa igreja. Foi buscar Saulo e a Bíblia diz que eles ficaram 1 ano em Antioquia ensinando os irmãos. Olha só. E tendo achado, levou para Antioquia. Por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. A igreja de Antioquia era uma bênção. Eles doutrinaram a igreja 1 ano, Paulo ensinando eles, se fortaleceram e foi ali que eles entenderam. Poxa, nós somos tão parecidos com Jesus. E aí então começaram a chamar eles de cristão. Cristo, o mestre, e os discípulos cristãos. Eles tiveram, por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles tiveram um grande crescimento doutrinário acerca de como são os discípulos do Senhor Jesus. E aí então eles foram crescendo com muito embasamento bíblico e fervor no Espírito Santo, ao ponto dos profetas de Jerusalém. É como se a notícia chegasse lá e dissesse assim, olha, a igreja de Antioquia é uma bênção. É uma bênção. Os irmãos Órios estão unidos, estão bem abalizados na palavra, tem poder de Deus lá, tem muita graça, os irmãos estão lá servindo a Deus com alegria. Os profetas de Jerusalém, ó, vamos fazer uma visita lá em Antioquia? E saíram de Jerusalém e foram para Antioquia. Foi uma bênção. Olha só, depois que Barnabé exortou os irmãos, ele buscou Saulo em Tarso, a fim de doutrinar a igreja. Ficaram 1 ano ali ensinando, e esse ensino trouxe grande edificação a eles, ao ponto de passarem a ser chamados de cristãos. Depois disso, desceram profetas de Jerusalém e a igreja vivia um grande avivamento lá em Antioquia. E acabou se tornando o centro mais importante da obra missionária na igreja primitiva, no mundo antigo da igreja primitiva. Foi Antioquia, Antioquia da Síria, né? Tinha 2 Antioquias naquela época ali. Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia, mais a leste, mais a oeste, né? Não a leste. Vamos aqui, Antioquia. Essa Antioquia
ela era muito importante no mundo antigo. Flávio Josefo até descreve ela dizendo assim, ó, Antioquia como tendo sido a terceira maior cidade do império do mundo antigo, uma população estimada em mais de 500 mil de habitantes, depois de Roma e Alexandria. Roma, capital da Itália, e Alexandria, capital da Grécia, e aí então Antioquia, a terceira maior cidade em importância no Império Romano. Note que o Espírito Santo é estrategista. Ele então usou Antioquia, porque eles diziam que Antioquia era a porta para o Oriente. Quando eles vinham da Europa, do Ocidente, para entrar no Oriente, Antioquia era a porta. E como tinha muito fluxo de ocidentais vindo para o Oriente, nós vimos na primeira lição que Deus é evangelista. Então, numa estratégia fantástica de evangelismo, Deus fixa uma forte igreja na porta do Oriente e o fluxo era constante ali. Então, a igreja muito forte no Espírito Santo, abalizada na palavra, Deus plantou ela bem na porta da ligação desses dois territórios. E aí houve um grande crescimento para o reino de Deus. Só o nosso Deus para realizar essas obras maravilhosas. Nós temos aqui o segundo tópico, uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Ponto de destaque. A igreja de Antioquia foi pioneira no envio de missionários de forma mais organizada. Tinha pessoas pregando para lá e para cá, mas de forma organizada, a igreja de Antioquia foi pioneira. Subsídio teológico. Lá em Antioquia era o grande ponto central de onde os missionários partiam ao encontro dos gentios para pregar o evangelho da sequência Grande Comissão. Então, esse é o ponto, o subsídio teológico. A igreja de Antioquia era o ponto central para o envio de missionários. Nós vemos ali, dentre eles, Barnabé e Saulo, que fizeram mesmo o pioneirismo acontecer na abertura de igrejas no mundo gentil. Foi Saulo e Barnabé, depois eles pegaram auxiliares. O que não se comenta muito, na primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé fizeram, já levaram João Marcos de auxiliar. Os irmãos falam só de Saulo e Barnabé, mas olha aqui, ó, apartai-me aqui, ó. Depois jejuaram e puseram as mãos, tal, e, jejuando, ó, Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Aí diz aqui, ó, despedir, enviado, ó, depois jejuaram e oraram, puseram sobre ele as mãos e os despediram. Assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Deixa eu ver aqui, ó, versículo 5. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como auxiliar. Eles trouxeram João, quando levaram a coleta em Jerusalém, trouxeram para Antioquia, e quando foram apartados para a obra missionária, levaram João como auxiliar. As pessoas não comentam essas coisas. Depois João quis voltar para Jerusalém, depois na segunda viagem missionária, Paulo até achou ruim, ele queria ir junto, Barnabé preferiu acompanhar o rapaz, que o rapaz fosse com ele, e deixou o apóstolo Paulo junto com Silas. Tá? Mas eles fizeram a obra junto com outros auxiliares. Aplicação. A igreja de hoje precisa seguir o modelo da igreja de Antioquia, onde havia oração, poder, dons, profetas, mestres, pastores, missionários e muito amor às almas. Por isso nós estamos falando da igreja missionária. Antioquia é modelo para a igreja hoje. Aplicação. A igreja de hoje precisa seguir o modelo da igreja de Antioquia, onde havia oração, poder, dons, profetas, mestres, pastores, missionários e muito amor às almas. Aleluia! E nós estamos chegando então ao final de mais uma lição. A nossa conclusão diz assim: a missão da Igreja de Cristo é evangelizar. Retornemos, pois, ao cenáculo, a fim de que no poder e na virtude do Espírito Santo alcancemos os confins da terra. Nenhum evento, enfatizamos, é mais importante e urgente do que ganhar as almas para Cristo. Pense nisso. Busque ganhar para Jesus aqueles que estão morrendo,
sem ter esperança de ver Deus. Aleluia! Nós precisamos retornar ao cenáculo. Eu amei essa conclusão aqui, porque chama a atenção para uma importante reflexão. Será que nós estamos seguindo o modelo da igreja do Pentecostes? Eles começaram certinho, certinho mesmo. Fizeram tudo conforme a perfeita vontade de Deus e prosperou. Dá certo. Se nós obedecer, estiver unidos, perseverar em oração, receber poder e anunciar o Evangelho, a obra prospera. Guarde esse ensinamento no teu coração. A lição de número 3, então. Igreja, agência evangelizadora. Vimos aqui a fundação, o que Jesus deixou bem claro para eles, o foco. Vimos aqui a missão prioritária, conforme o livro de Atos, como a igreja começou a atuar, também pregando e se envolvendo na assistência social, e o exemplo maravilhoso da igreja de Antioquia. Lição 3, fantástica. Guarde essa palavra no teu coração, dá o teu ok aí, compartilhe, não esqueça, compartilhe esta videoaula, divulgue esse material que vai servir de bênção para o povo de Deus. Deus abençoe você, todos os irmãos. Se encontramos domingo na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.